Olá, boa tarde, tudo bem com você? Hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro de 2016. Faltam apenas 2 dias para as eleições municipais em todo o Brasil. E a política no país, você sabe, nunca esteve tanto em evidência como foi ao longo de 2016. Houve impeachment, cassação de deputado e também senador, e o noticiário político ficou mais perto das pessoas. Foram mais debates e até mais indignação sobre o tema. Por conta disso, você acredita que fará um voto mais consciente? O Link News de hoje quer saber. Boa tarde, a gente quer que você participe do jornal. Use a hashtag LinkRecordNews. Nós estamos com transmissão simultânea no portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil e para vários países pela Record News Internacional. Agora vamos aos destaques de hoje. Operação Lava Jato. Polícia Federal e Ministério Público Federal pedem que Palocci fique preso por prazo indeterminado. Após ataques a candidatos, votação terá efetivo recorde de segurança pelo Brasil. Mercado de trabalho. Desemprego aumenta no trimestre encerrado em agosto e o número de desocupados já chega a 12 milhões no Brasil. Divida a sua opinião com a gente, participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. A gente começa essa edição da tarde do Link Record News com informações de que a Polícia Federal e o Ministério Público Federal pediram a conversão da prisão temporária do ex-ministro Antônio Palocci e também do ex-assessor dele, Branislav Contic, que vence nesta sexta-feira. Para a preventiva. Deixa de ser, então, ela era temporária, passa a ser agora preventiva. Quanto ao ex-secretário da Casa Civil, Juscelino Antônio, as autoridades entenderam que ele pode ser colocado em liberdade com medidas cautelares. Essa decisão cabe, portanto, agora ao juiz Sérgio Moro. Bom, os 3 foram presos na Operação Lava Jato, a gente lembra, e estão detidos na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Palocci é suspeito de receber propina da Odebrecht para atuar em favor da empresa entre 2006 e 2013, interferindo, então, em decisões do governo federal. Ele teve R$814 mil bloqueados em 3 contas bancárias e ainda mais 30 milhões de sua empresa de consultoria. E a polícia acredita que uma briga na justiça motivou aquele atentado que terminou com a morte de um candidato a prefeito, um policial e o atirador em Goiás. O vice-governador também foi atingido e ainda está internado. Novas imagens mostram o momento em que a carreata política sofreu esse ataque. Neste vídeo é possível ver quando o atirador estaciona o carro e desce atirando na comitiva em que estavam o candidato a prefeito José Gomes e o vice-governador José Eliton, que também foi atingido pelos disparos. O policial militar Vanilson João Pereira, de 36 anos, estava trabalhando na segurança dos políticos e reagiu ao ataque, mas foi baleado e morreu a caminho do hospital. O corpo do candidato a prefeito de Itumbiara foi enterrado depois de um cortejo que parou as principais avenidas da cidade. Este médico que trabalhou na campanha era uma das pessoas que estavam no caminhão quando o atentado aconteceu. O Zé era um cara diferenciado, era uma pessoa idolatrada por todo o estado de Goiás, era uma liderança insubstituível. Então a cidade está arrasada. Em Goiânia, o vice-governador está internado e não corre risco de morte. Ele recebeu a visita do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que designou 20 policiais federais para ajudar nas investigações. Nós estamos com 3 delegados federais em Itumbiara, estamos com 4 equipes para dar o apoio necessário à Secretaria da Segurança Pública, o apoio que entenderem necessários. Estamos com troca de informações em relação à inteligência, então tudo sob controle. O atirador Gilberto Ferreira do Amaral, de 53 anos, era funcionário da prefeitura havia 15 anos. Ele entrou com um processo na justiça contra a administração da cidade, exigindo o pagamento de horas extras trabalhadas de 2009 a 2013, época em que José Gomes era prefeito de Itumbiara. E segundo o último boletim médico, o vice-governador de Goiás melhorou. Está consciente, respira sozinho, portanto sem ajuda de aparelhos, mas ainda não há previsão de alta. E por conta do atentado, um gabinete de gestão de crise foi montado no estado de Goiás, formado pelas polícias militar e civil, bombeiros e polícia técnica científica. Parte dessas forças já foi para a cidade de Itumbiara e vai ficar lá até domingo.
Bom, e diante dessa violência que vem sendo praticada contra muitos políticos, a gente tem um número aí que é bem preocupante. Para você ter uma ideia, mais de 20 candidatos foram mortos nos últimos meses em todo o país. A pedido da Justiça Eleitoral, 25 mil homens das Forças Armadas vão atuar nessas eleições. Cuiabá, Mato Grosso. 3 homens que pediam votos em um bairro reagiram a uma tentativa de assalto e acabaram baleados. 2 sobreviveram. Um deles é o candidato a vereador Júlio César Alves Pereira, de 32 anos, que passou por cirurgia e está na UTI. O pai dele, Custódio Alves Pereira, de 58 anos, levou 6 tiros e morreu. Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. 2 homens de moto colocaram fogo em um ônibus que voltava de um comício. O ônibus pertence a uma dupla sertaneja. Um dos cantores é candidato a prefeito da cidade. 2 córregos, interior de São Paulo. Uma candidata a vereadora entregava santinhos junto com um amigo. Os 2 estavam de moto e foram surpreendidos por um motorista que jogou a caminhonete contra eles e depois atirou. A candidata fugiu. O amigo dela ficou ferido por causa do acidente. Araçoiaba da Serra, interior paulista. 2 homens foram presos por explodirem um artefato na garagem de um dos candidatos a prefeito. No Rio de Janeiro, 15 candidatos foram mortos. O caso mais recente é o do presidente da Portela. Ele era candidato a vereador e foi surpreendido por 2 homens armados e encapuzados que invadiram o comitê de campanha dele e atiraram. Os atentados dos últimos dias colocaram os candidatos em estado de alerta. Em todo o Brasil, 306 estão se sentindo ameaçados e terão proteção especial durante este fim de semana. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou que houve um crescimento de cerca de 30% no número de municípios atendidos pelos militares em um período eleitoral. Com relação a esses fatos e ocorridos, evidentemente que nos preocupa o presidente Temer, mas esses são fatos, sobretudo, policiais, não são fatos relacionados à defesa. A defesa, ela participa assegurando votação e apuração. A pedido da Justiça Eleitoral, 25 mil homens das Forças Armadas irão atuar principalmente no apoio logístico, como transporte de urnas, fiscais e mesários. Bom, a onda de violência nas eleições deste ano preocupa o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes. O ministro disse que o TSE tem feito a sua parte ao dar rápido encaminhamento aos pedidos de reforço de segurança nos estados, por meio, então, da requisição de forças federais. Com isso, então, Marcela, 307 municípios de 12 estados receberão as tropas até esse momento. O ministro afirmou que o assassinato do candidato a prefeito em Itumbiara, José Gomes da Rocha, tem contornos de atentado, numa região que até o momento não tinha nenhum histórico de violência. Pois é, e olha, foi revelado nesta sexta-feira um desdobramento da pesquisa Datafolha para a Prefeitura de São Paulo, que aponta, vejam só, que 34% dos paulistanos disseram que podem mudar o voto até o dia da eleição neste domingo, dia 2. A porcentagem de eleitores totalmente decididos com relação ao voto, segundo o Datafolha, é de 64%. Momento decisivo, portanto, a reta final da campanha, já que as eleições acontecem depois de amanhã, domingo. Por isso, perguntamos a você sobre a nossa enquete, que começou ontem e vai até domingo, dia tão decisivo para a nossa democracia. A política aqui no país nunca esteve tanto em evidência como ao longo deste ano. Como a gente disse a você, ocorreu impeachment, ex-presidente Dilma foi retirada, nós tivemos num único dia, só para relembrar, 3 presidentes, quando Michel Temer ascendeu ao poder, já como presidente efetivo, teve de viajar para a China e o vice Rodrigo Maia assumiu, o presidente da Câmara assumiu, então, a posição de presidente Rodrigo Maia. Além disso, cassação do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do senador Delcídio do Amaral. Tudo isso tornou o cenário político muito mais próximo das pessoas. Foram mais debates e até mais indignação. E todas as ações também da Operação Lava Jato, prendendo o ex-ministro, atingindo vários partidos. Por conta disso, você acredita que vai fazer um voto mais consciente neste domingo, no primeiro turno, pelo menos em algumas cidades, pode ser que tenha o segundo turno. Para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News. Comente, participe, use a hashtag #LinkRecordNews. Lembrando que você também pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp, o número vai aparecer aqui embaixo, é o 11 95307 1851. A gente espera a sua participação.
E a gente aproveita também para relembrar você que você não deve perder neste domingo a cobertura especial das eleições. Começa logo cedo aqui na Record News, viu? Às 8 horas da manhã. Nossa equipe estará completa para levar até você todas as informações do dia do voto, com os detalhes das principais cidades brasileiras. Pois é, e às 11 horas da manhã teremos uma edição especial do Link Record News. E às 4h30 da tarde também um programa especial com Heródoto Barbeiro, Ricardo Couto, Nirlando Beirão e convidados é o voto aqui na Record News. Bom, e o Supremo Tribunal Federal ainda não tem data para concluir a discussão sobre o fornecimento de remédios de alto custo. Enquanto isso não acontece, pacientes fazem abaixo-assinado na internet para tentar sensibilizar os magistrados. Do ano passado para cá, foram 2.000 ações judiciais que pediam ao governo que pagasse pelos remédios. Relembrando que essa questão ela acende um debate muito importante com governadores, prefeitos e autoridades do poder público, já que a grande preocupação desses administradores públicos é que, se o STF decidir favorável então aos pacientes, há esse problema, essa condição de que os estados talvez não consigam pagar pela conta. Isso porque, você sabe, muitos dos estados estão endividados. Ao longo deste ano vem tentando negociar com a União os empréstimos, as dívidas, uma tentativa de reduzir, inclusive, os juros diante desses valores. E alegam que, por conta disso, não há possibilidade de arcar com esses remédios. De outro lado, há também a preocupação dos pacientes. Por isso que faixas, manifestações são feitas e colocadas diante do Supremo Tribunal Federal. O que esses pacientes dizem é que, como pagam altos impostos, merecem, têm direito ao tratamento. A gente vai falar mais sobre isso, claro, ao longo da nossa programação. Marcela. Bom, agora a gente fala de economia. O desemprego ficou em 11,8% no trimestre encerrado em agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. É o maior índice da série que começou no primeiro trimestre de 2012. Marcela, essa taxa aumentou em relação à registrada no trimestre anterior, que foi de março a maio, quando ficou em 11,2%. E também na comparação relativa ao trimestre encerrado em agosto de 2015, que atingiu 8,7%. Para você ter uma ideia, de junho até agosto deste ano, havia 12 milhões de desocupados em todo o Brasil, segundo informações do IBGE. E as contas do governo em agosto tiveram o pior resultado dos últimos 20 anos. O déficit em 2016 já ultrapassa os 71 bilhões de reais, é muita coisa. É um dinheiro bem absurdo e é mais um motivo, inclusive, para o Palácio do Planalto ter pressa na aprovação de um teto para os gastos públicos. O Tesouro apontou o aumento no déficit da Previdência e a queda na arrecadação como agravantes para o mau desempenho na economia. O déficit em agosto foi de 20,3 bilhões de reais. É o pior resultado desde o início da série histórica em 1997 e representa um aumento de quase 270% em relação ao resultado do mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, o déficit passa dos 71 bilhões de reais. O déficit autorizado pelo Congresso para este ano é de 170 bilhões de reais e, segundo a equipe econômica, o equilíbrio nas contas só virá com a eventual aprovação da proposta que limita os gastos públicos à inflação do ano anterior. A proposta de um teto para os gastos públicos deve ser votada no próximo mês na Câmara dos Deputados e acreditamos ser de extrema importância que possamos, na sequência, discutir uma reforma da Previdência no Brasil. O ministro da Fazenda disse em São Paulo que só o crescimento econômico pode possibilitar colocar as contas públicas no azul. O Brasil está passando hoje a maior recessão da história do país, que é resultado da política econômica nos últimos anos. Então, na medida que isso seja corrigido, a atividade se estabiliza, começa a crescer e depois de algum tempo aí sim se espera o crescimento da arrecadação. Pois é, apesar da economia em crise, como você vem percebendo, o Dia das Crianças está perto e para muitos comerciantes a data também é motivo de comemoração, mesmo com essa crise, viu? Pois é, pesquisa da Federação do Comércio mostra que quase a metade dos consumidores brasileiros pretende comprar ao menos um presentinho para as crianças. Brinquedos, claro, são sempre os favoritos. Eu vou pedir para o meu pai uma boneca. O Falcão, que tem um helicóptero e tem uma águia que atira. Uma
Uma pesquisa confirma o que está na boca da meninada. A Federação Nacional do Comércio apurou que de cada 10 presentes, 6 serão brinquedos. E os pais pretendem gastar, em média, R$ 118 na hora da compra. Feitos os cálculos, o comércio espera movimentar em torno de 7 bilhões de reais com as vendas do Dia das Crianças. Pede aqui, a gente tem que fazer o possível e impossível para dar, né? Hoje foi o dia que a gente saiu atrás para ver tudo que ela quer. Só que ela quer tudo, é impossível, né? A mesma pesquisa revelou que quase 30% dos entrevistados vão presentear a garotada com roupas. Não fica só restrito ao brinquedo. Roupa é muito útil. Seja qual for a opção para o 12 de outubro, os consumidores já tomaram uma decisão. A maioria pretende pagar à vista. Nada de juros dos parcelamentos, principalmente dos cartões de crédito. E não é que o Dia das Crianças também vai deixar muito adulto feliz? Nós precisamos exatamente desse movimento para poder até fazer novas contratações, comprar mais produtos, enfim, dar aquela injeção assim de novidades que todo comércio precisa. É isso aí. E olha, com dificuldades para conseguir troco, uma padaria daqui de São Paulo está dando um bolo para os clientes que trocarem as moedas. Solução saborosa essa, hein? E o metrô da capital também não ficou por menos. Oferece um desconto forçado na passagem, justamente por causa da falta das moedas. É nota que entra e moeda que sai. Mais notas e mais moedas, sempre no mesmo sentido. Desse jeito, fica difícil não acabar o troco. Tanto que a administração do metrô resolveu fazer uma campanha pedindo para que os passageiros coloquem as moedas em circulação. O porquinho gigante chama a atenção. Ele faz parte de uma ação para incentivar passageiros a comprarem bilhetes com moedas. Onde estão suas moedas? Em casa. A ideia é lembrar de recolher as moedas perdidas pela casa, bolsa ou esvaziar o cofrinho para gastar. Mas a cena de quem entrega o dinheiro trocado é rara. Até quem junta os centavos assume. Foi um acaso. Na rotina, o hábito é outro. Esse é o troco do que eu tava hoje na rua, mas geralmente eu guardo também. É difícil encontrar quem ainda anda com um porta-moedas. Vocês andam ainda com porta-moeda. Com certeza. Mas vê só se as moedas são para gastar. Eu tenho um cofre. Eu fico com dó de dar nos lugares. A falta de troco também chegou a essa padaria. E para incentivar as pessoas a liberarem as moedas dos cofrinhos, quem troca R$40 por moedas de 5 e 10 centavos ganha um bolo. Às vezes falam que vão quebrar o cofrinho, né? Para poder vir e ganhar um bolo. Tá funcionando? Tá funcionando. E agora a gente fala da ação de vândalos que infelizmente acabou deixando dois dos patrimônios mais conhecidos de São Paulo, monumentos pichados. Você vai ver as imagens porque os vândalos atacaram justamente o Monumento das Bandeiras, que fica em frente ao Parque de Ibirapuera, e também a estátua de Borba Gato, que fica em Santo Amaro, zona sul da capital paulista. A gente vai ter as informações agora com a repórter Ingrid Gribel, que acompanha as investigações. Quando amanheceu é que todos se deram conta. Pontos históricos da cidade cobertos de tinta. O colorido em meio a tanto cinza não era bonito de se ver. A gente não se sente bem porque a gente não gostaria que isso acontecesse, né? A estátua do Borba Gato em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, hoje chamava a atenção não pela altura, mas pela sujeira. Ao redor, cascas de ovos com tinta. Foi assim que atingiram o rosto da estátua do Bandeirante. Infelizmente, esse é o Brasil. Falta muita cultura. O prédio da Secretaria Estadual da Educação na Praça da República, que é tombado pelo patrimônio histórico, também amanheceu pichado. A cor da tinta parece ser a mesma. Tem muita gente que não tem nada para fazer, né? Aí faz isso aí. A caravana que veio de longe, lá do interior de Santa Catarina, parou para ver. Não era bem essa foto que esperavam tirar. Ele veio aqui para bater uma foto bonita, para levar como lembrança e viu essa coisa feia que fizeram aí. O Monumento às Bandeiras é uma das obras mais tradicionais de São Paulo. Inaugurado em 1953, atrai olhares de gente de toda parte do país.
Quem jogou tinta numa escultura dessa proporção não deixou assinatura, mas ficaram para trás pistas que podem levar aos responsáveis pelo ato de vandalismo. A câmera que monitora o trânsito na região, instalada a poucos metros da escultura, pode ter gravado a pichação durante a madrugada. O monumento do escultor Vitor Brecheret fica bem em frente ao Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. Jato de água e removedor, devagar, bem devagar, apagam a sujeira. Ao menos 6 dias de trabalho é o que espera a equipe que trabalha no local. A prefeitura disse em nota que foi surpreendida com as pichações. Eu acho que para a cidade fica até vergonhoso, né? Policiais civis estiveram nas obras manchadas de tinta em busca de testemunhas e imagens de câmeras de segurança. Pichar áreas públicas ou particulares é crime. Para quem picha monumentos, a lei prevê multa e prisão de 6 meses a 1 ano. Mas a pena geralmente é convertida em prestação de serviços comunitários. Tem paulistano que acha que a maior punição para os pichadores seria limpar a sujeira que fizeram. Pelo menos isso, né? Que viesse aqui um dia de dia, todo mundo olhando e eles mesmos limpando isso aí. Pra quê, né? Esse tipo de vandalismo nos monumentos da cidade de São Paulo, enfim, né? Não tem necessidade disso. Deve ser punido esse tipo de gente, né? Vale lembrar, não só punido, mas vale lembrar, porque de fato é crime. O problema é conseguir prender essas pessoas. Mas que algumas justificam isso como uma forma de protesto, como tentaram também fazer mais cedo, picharam inclusive as laterais do prédio que abriga a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. É um prédio antigo, muito bonito, um patrimônio público que está lá, sujo diante da Praça da República. Agora, para limpar, é o nosso dinheiro, como eu falei de manhã, que vai, porque os produtos, a água que vai ser gasta para isso, tudo isso sai do seu bolso, que é contribuinte na cidade de São Paulo, infelizmente. Pois é. Bom, e com a chegada da primavera, a temperatura começa a aumentar e é hora de aproveitar o sol para combater a deficiência de vitamina D. E não precisa de muito esforço, Marcela. Bastam alguns minutos por dia ao ar livre para garantir que o organismo sintetize a vitamina, que, aliás, é muito importante para evitar doenças. Ao ar livre, debaixo do sol. Faz bem para a saúde também, com filtro solar, tudo certinho. A gente vai, melhor coisa. Pra saúde para a cabeça, certeza. Para a cabeça, melhor ainda. A hora de lazer também serve para reabastecer o tanque de vitaminas. O sol é uma fonte importante de vitamina D, sim, sem dúvida. A vitamina D é produzida em nosso organismo graças à ativação de um hormônio pelos raios ultravioletas B, ou UVB, como são conhecidos. Quase todas as células do corpo servem como receptores. Portanto, para a maioria, basta um banho de sol para recarregá-las. A quantidade de vitamina D em nosso organismo depende muito do período de tempo em exposição ao sol. Mas alguns outros fatores também fazem diferença, como idade, por exemplo, e o tom de pele de cada um. Quanto mais clara a pele, menos exposição é necessária. Alguns especialistas sugerem 10, 15 minutos para peles claras e até 40 minutos para quem tem pele escura. E olha que no Brasil o sol dá uma boa ajuda. Estudos recentes revelam que há picos de raios UVB durante grande parte do dia, até mesmo quando o céu está nublado e fora dos horários mais quentes. Caminhar, fazer caminhada, né, a pé, na rua, para almoçar, final de semana, e com isso já é suficiente, não tem que ter nenhuma preocupação excessiva, né? Exceto para os pacientes realmente que têm risco. A falta de vitamina D pode levar a vários problemas, principalmente em idosos e crianças. A deficiência de vitamina D ela pode desencadear osteoporose, osteopenia, né? Em crianças, importantíssimo, pode desencadear raquitismo, então uma participação na função imunológica. Então, ela está relacionada com várias doenças autoimunes, relacionada com maior risco de infecção. Marília descobriu num exame a deficiência da vitamina. Porque o sol que a gente toma não é o suficiente, né? E minha médica também acha que não é uma endócrina, então ela que receita para repor. Mesmo problema que a Ana vem enfrentando. Agora, ela combina medicamento com uma rotina diária de exercícios no parque e não reclama dessa indicação médica. Eu caminho todos os dias, eu gosto de sol. Se cuidando com prazer, então. Ah, é puro prazer, pode ter certeza.
Sexta-feira, você sabe, é dia de Link Pet aqui no Link Record News, também na segunda edição. E conforme prometido, a bióloga especialista em comportamento animal, Luísa Cervenka, está de volta para falar sobre o medo nos pets. Agora, para responder suas dúvidas. Você sabe como identificar se o seu cachorro ou seu gatinho está com medo? A Luísa vai explicar agora. Luísa, mais uma vez, bem-vinda com a Paris, que agora está com um pouquinho menos de medo, eu acho, né? Ela já se acostumou, já fiz bastante carinho nela, agora ela já entendeu que está tudo bem, então ela está mais tranquila. Muito bem, está pronta para ser uma artista de televisão. Sim. Vamos nessa. Olha, vamos então responder as perguntas dos nossos internautas que mandaram aqui pelo nosso WhatsApp e também pelas redes. A gente começa com o Vinícius Silva, que é de Mairiporã, em São Paulo. Ele diz o seguinte: Luísa, meu cãozinho é muito medroso. Posso dar algum remédio para ele ficar mais calmo? Vinícius, o ideal é você entrar em contato com o médico veterinário e primeiro entender o porquê desse medo, o que causa esse medo. Indicar medicação para resolver um comportamento nem sempre é o mais adequado. Então, veja com o médico veterinário qual é o ideal, por que ele está com esse medo, da onde surgiu esse medo, para a gente tentar, junto com o médico veterinário, entender isso para poder resolver e ele não ter mais medo. Muito bom, está respondido para você, Vinícius. Agora a gente vai para a pergunta da Raíssa Oliveira, que é de Curitiba, no Paraná, que diz o seguinte: toda vez que eu recebo visita em casa, meu gato fica apavorado. O que eu devo fazer? A primeira coisa é acostumá-lo dentro da caixa de transporte. Como os gatos, eles gostam de se intocar, então a caixa de transporte é um ótimo meio para diminuir esse medo dele. Então, quando não tiver visita, acostume ele a comer dentro da caixa de transporte, a brincar e até a dormir. Então, quando a visita chegar, você deixa aquela caixa de transporte na sala. Se ele tiver medo, ele vai entrar e aos poucos, quando ele se sentir mais à vontade, ele vai sair da caixa de transporte e vai cumprimentar todas as visitas tranquilamente. Muito bem, agora tem o Eduardo de Brasília que está com um problemão, vê se você consegue ajudar. Ele diz o seguinte: eu tenho um pincher extremamente agressivo, já me disseram que pode ser medo, é verdade? É verdade, sim. Eu realmente tinha um pincher que era mais ou menos agressivo assim e não só pinchers, né? Chihuahuas e raças pequenas podem realmente se tornar agressivos por medo. Então, a primeira coisa é tentar mostrar para ele diversas situações que ele possa ter medo, para você ir trocando essa aversão pela situação por algo positivo. Então, brincar com ele, fazer carinho, tudo isso para que ele perca esse medo. E começar socializando com cães menores, do tamanho dele, que daí ele vai entender que cães menores podem ser mais amigos e aos poucos ele vai também sendo amigo dos maiores. Você falou de Chihuahua, mas não parece ser o caso da Paris, por exemplo. Ela cumprimentou todo mundo, se sentiu à vontade aqui no estúdio. Podem haver exceções. Claro, a Paris, ela é uma lady e desde pequena ela sempre foi acostumada com cachorros maiores. Então, e também com diversas situações. Ela já morou em outro país, então ela é chique, ela é viajada. Então, ela já está super acostumada, então ela não tem esse problema de agressividade, mas o irmão dela tem. Ah, então bom saber. Você vê que pode variar também a personalidade de irmãos criados juntos, hein? Vamos para a próxima pergunta. O Caio Soares, que é de São Paulo, e diz o seguinte: meu cachorro tem pânico de trovão. Ele não é o único, viu, Caio? De fogos de artifício também é esse caso. O que eu posso fazer para acalmá-lo? Pois é, esse é um caso muito comum, Caio. A maior parte dos cães e também dos gatos, eles têm muito medo de fogos e trovões, porque são barulhos muito fortes que acontecem do nada. Muitas vezes não há uma previsibilidade para isso acontecer. Então, a primeira coisa é você achar um CD ou gravar mesmo da internet barulho de fogos e de trovão e deixar quando você for brincar com ele. Então, pelo menos 15 minutos por dia você vai fazer esse treinamento, brincar do que ele mais gosta. Pode ser bolinha, pode ser cabo de guerra, do que ele mais gostar. E você vai colocar um barulho baixinho de fogos e trovão. Aos poucos você vai aumentando esse volume e continue fazendo o treinamento por pelo menos uns 3 meses, que aos poucos ele vai minimizando esse medo e vai ficando mais tranquilo durante as chuvas. Boa dica, vou usar com a princesa em casa, porque ela é super medrosa em relação a trovões também. Para a gente arrematar, Luísa, de qualquer maneira, qual a solução mais simples para evitar que os cães tenham medo? A primeira coisa é tentar apresentar o máximo de situações diferentes para o cão. No passeio, ele conhecerá cheiros, barulhos, pessoas e bichos de diversos tipos. Esse já é um ótimo início. Muito bom, Luísa. Dicas preciosas para você que tem pets. Agora você sabe como administrar o medo deles. Bom te receber aqui hoje. Te esperamos de novo na sexta que vem. E se quiser trazer a Paris, porque, gente, vocês viram, é uma simpatia. Se adequa a todo mundo, já é uma artista de televisão. Ela é sempre bem-vinda aqui, viu? Obrigada. Até a próxima sexta-feira e um bom final de semana. Muito bem. A gente aproveita para fazer agora um rápido intervalo para os nossos apoiadores, mas o Link Record News volta em instantes com mais informações para você. Até já.
3 horas da tarde, mais 34 minutos, horário de Brasília. Já estamos de volta com o Link Record News ao vivo para você. De volta com a sua participação, porque domingo que vem tem eleições em todo o país para escolher o prefeito, também vereadores. E diante de todos esses acontecimentos que aconteceram na política nos últimos meses, até desde o ano passado, Operação Lava Jato, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, também cassação do deputado Eduardo Cunha, do senador Delcídio do Amaral, a gente pergunta se você acha que vai fazer um voto mais consciente no domingo. Para votar, para participar, é só usar a hashtag LinkRecordNews ou ainda mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. O número vai aparecer aqui embaixo, é o 11 95307 1851. E tem bastante gente participando desse tema, né? É um tema polêmico que gera realmente muitas participações. E é a sua opinião que nós vamos conhecer agora. Vamos para a tela, então, com o WhatsApp que chega de todo o Brasil, começando pelo Albemor, que é da Bahia, e diz: é complicada a votação esse ano, porque ninguém está tão confiável. Obrigado por participar. Mais uma participação chegando da Maria, de Santa Maria da Vitória, na Bahia. Eu voto com consciência, mas os políticos não são conscientes. Voto devia ser facultativo. Obrigada, Maria, então, pela sua participação. Diga. A gente fica pensando, né, com essa opinião dela, se fosse facultativo, qual seria a porcentagem de eleitores que compareceriam às urnas? Acho que menos de 10%, né? O brasileiro está bem desanimado ultimamente com a política, né? Vamos ver o Luiz Santos, que é daqui de São Paulo. Ele diz o seguinte: com os últimos acontecimentos, o que resta é escolher o menos pior. Tem muito internauta que diz isso. Obrigado, Luiz, por participar. Mais uma participação chegando do Anderson, de Ibiporanga, Bahia. Sempre as mesmas promessas e o mesmo resultado. No final, a população é quem leva a pior. Tá certo, então o Anderson bem pessimista. Tomara que melhore, né, o Anderson? Valeu. Agora do Rio de Janeiro, a Mônica diz: meu voto sempre foi consciente, mas os candidatos não têm nenhuma consciência, principalmente aqueles que já estão há muito tempo no cargo. Certinho, Mônica, por isso que é o momento de talvez fazer aí uma mudança bem radical nesse domingo, hein? Obrigado por participar. Mais participação chegando da Sandra, de São Paulo. Acredito que o voto é mais consciente, sim. Porém, eu estou bem indecisa e decepcionada com esses políticos corruptos. Lembrando que o Datafolha, né, Clébio, fez uma pesquisa que mostra que 34% dos eleitores aqui de São Paulo podem mudar de voto até domingo. É muita gente ainda indecisa, né? Muita gente indecisa, mais de 1/3 do eleitorado. Agora, indecisão é o que não existe na nossa enquete, por isso a gente vai dar uma olhadinha no resultado neste momento, nesta parcial. Resultado vai para a tela. Vamos ver como está. Olha só, 59% dos nossos internautas se dizem, então, com a expectativa de um voto mais consciente. 41% dizendo que não. A gente segue com essa enquete, portanto, até domingo você pode votar e manifestar o que pensa, porque certamente queremos contar com a sua opinião. Logo mais a gente volta a este tema. Bom, a gente convida agora a nossa colunista do Portal R7, Débora Bresser. Débora, boa tarde, para trazer aqui os destaques do que está fervilhando nas redes sociais nessa tarde. Obrigada. Boa tarde. Oi, Marcela. Oi, Clébio. Débora. Olha, hoje todo mundo foi surpreendido aí com uma notícia dada pela coluna Gente Boa, do Anselmo Góes no Globo, falando a respeito da vida pessoal de uma colega jornalista, que é a Fernanda Gentil. Ela que se separou no início do ano, depois de ter ter se casado, ter tido um filho. A Fernanda, hoje, ela assumiu o namoro com uma outra jornalista, que é a Priscila Montandon. E isso, as redes sociais, né, assim como a gente costuma brincar, a internet não soube lidar com essa informação, porque realmente o nome dela foi parar no primeiro Trending Topics nacional e todo mundo aí comemorando de alguma maneira, a maior parte das pessoas realmente feliz por ela ter declarado que está muito feliz e se achar realmente assim no direito de falar para as pessoas e assumir esse relacionamento como uma forma também de mostrar que, né, o que importa é buscar a felicidade e não ter, né? Ela até falou, estou só exercendo o meu direito de ser muito, muito feliz. Tenho apenas um recado para os meus filhos, né, que mais cedo ou mais tarde podem ler e ouvir isso por aí. Lembrar que não se importa o que falam da nossa vida e o que vale é o que a mamãe fala para vocês em casa, olhando nos seus olhos. Não é o que vestimos que muda quem somos, e sim o que fazemos. Então, eu acho que ela deu um recado bonito e assumiu aí o relacionamento e ficou realmente como um dos assuntos
principais do dia. Outro assunto que também chamou muita atenção, e aí é de uma pessoa muito famosa e que tem fãs loucos, ensandecidos. E essa sempre causa polêmica e frisson por onde quer que o nome seja ventilado, são né? os Little Monsters da Lady Gaga. E já estava um zoom de que a Lady Gaga faria o show no intervalo do Super Bowl americano em 2017. Pois ela mesma foi para as redes sociais confirmar essa informação. E aí, vocês podem imaginar, né? Todo mundo ficou muito contente com a notícia. Na verdade, a Gaga cantou o hino americano no Super Bowl deste ano. E eu acho que aí ela chamou atenção, o pessoal Fez gostou. uma interpretação, inclusive, conservadora, né? Não foi aquela coisa polêmica como se imaginava a partir dela. Foi conservadora, mas foi de uma forma bastante espontânea e bonita. E realmente rendeu bons frutos pelo jeito, Pois né? ela acabou de lançar um single, né? Que é o Perfect Illusion. E ela tá muito em alta. E eu acho que ela teve essa performance agora em fevereiro, agradou cantando o hino e ontem à noite ela confirmou que ela falou, não é uma ilusão, os boatos são verdadeiros, este ano o Super Bowl é para a Gaga. E o show do intervalo é um dos programas mais vistos, ele é um de maior audiência na TV americana. Então vem aí, acho que a gente pode se preparar, né? Grande momento. Vai ser no dia 5 de fevereiro de 2017, no NRG Stadium, que é a casa do Houston Texans. Agora, o Débora e a Marcela, que eu sei que é fã da Lady Gaga, a gente tá vendo as imagens aí do clipe e me chama a atenção que ela me parece mais comportada, né? Ela tá diferente, ela assumiu mais, né? Porque antes ela se escondia naquelas roupas todas, meio malucas. Agora ela tá mais natural, né? Digamos assim. Ela teve até uma fase muito sofisticada, né? Quando ela começou a fazer aqueles duetos, fez uns duetos bonitos e tal. Tirou aquela maluquice toda que ela costumava utilizar. E nesse novo single você vê que é ela mesma, né? Você não tem aí um figurino, uma caracterização muito exagerada. Então, ela tá de cara limpa, vamos dizer assim, né? E os fãs estão adorando. Então, e essa Perfect Single foi, assim, fez muito sucesso. Essa Perfect Illusion tá indo muito bem, esse novo single dela. E agora já vai dominar aí o cenário com esse show no Super Bowl ano que vem. Ainda mais, né? Pois é. Vamos acompanhar então como é que vai ser, quais notícias vão ainda ser ventiladas sobre ela. Tá a gente certo. te espera a semana que vem, segunda-feira. Ótimo final de semana para você. Ótimo final de semana para Bom vocês fim de também. semana, Uma boa Débora. tarde para todo mundo. Até Boa mais. tarde. Bom, o Link Record News faz uma pausa agora para os nossos apoiadores e volta em instantes. Veja a seguir. Quase 1000 cidades do Nordeste estão em situação de emergência por causa da seca. E é claro que tem também a sua opinião aqui no Link Record News com a nossa enquete. Você acha que para um voto mais consciente, pode sim ou não com a hashtag Link Record News? A gente volta em instantes. Até já. Três horas e 47 minutos, Link Record News de volta. A gente já volta com a sua participação, momento de interatividade sobre a nossa pergunta que vai até domingo, hein? Com base nas eleições no ano político muito agitado, perguntamos: você acha que com toda essa discussão que rendeu neste ano até mesmo afastamento de uma presidente, você acha que vai votar com mais consciência agora dia 2 de outubro? Sim ou não? Com a hashtag Link Record News, manifeste o que pense nas redes com a mesma hashtag ou ainda pelo nosso WhatsApp. Vamos colocar o número na tela, 11 95307 1851. Vamos conhecer o que você pensa agora aqui na tela. Vamos lá, então, opinião chegando pelo WhatsApp do Washington, de Sergipe. O voto, infelizmente, é uma imposição política da qual tenho certeza que a maioria dos brasileiros não gostaria de participar, sabendo, claro, dos problemas que enfrentamos hoje. Opinião registrada, então, do Washington. Valeu. Agora, a opinião da Maiara de Amparo, interior de São Paulo, diz: eu acredito que o voto será bem mais consciente se não for obrigatório. Assim vota quem realmente tem interesse em mudar a história da política. Obrigado, Maiara. Mais uma participação chegando da Caroline, Macapá, dizendo o seguinte: a maioria dos candidatos são corruptos e compram votos. Tá certo, então, obrigada pela sua participação. Agora o Charles, de Tocantins. Diga o seguinte: o voto consciente traz nova esperança de dias melhores. Temos que fazer a nossa parte. Obrigado, Charles. Mais uma do Valto, de Trancoso, na Bahia. A culpa maior é do STE,
que permite os fichas sujas se candidatem, deixando a responsabilidade com os eleitores que muitas vezes não sabem das consequências que um voto pode trazer. STE? TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Ele trocou a sigla. Mas valeu pela participação. Júlia, agora de Campo Belo, Minas Gerais, ainda não, porque na hora de votar ainda não sabemos quem é honesto e quem é desonesto. Júlia, obrigado por participar. Temos mais? Muito bem, foram essas participações. Daqui a pouco a gente traz mais uma parcial, mas siga manifestando o que você pensa. O que nós queremos é conhecer a sua opinião. Bom, e o tempo mudou em grande parte do país. E no Rio de Janeiro choveu muito nas últimas horas. E mais uma vez vai ter ressaca no litoral carioca. Pois é, isso preocupa os cariocas. E quem vai trazer as informações detalhadas é a nossa colega Carla Chaves, direto do Rio. Oi, Carla. Olá a todos que acompanham o Link Record News. Segundo a Marinha do Brasil, as ondas podem chegar a 2,5 metros de altura. O tempo deve permanecer chuvoso durante todo o fim de semana. Para esta sexta-feira, a máxima aqui no Rio de Janeiro é de 22 graus e a mínima foi de 17. Inclusive, este tempo, causado por uma frente fria que chegou, só deve mudar a partir de sexta-feira da semana que vem. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Carla, pelas informações. E olha, quase 1.000 cidades do Nordeste estão em situação de emergência justamente por causa da seca. No interior de Alagoas, a população enfrenta a pior estiagem dos últimos 50 anos. Das árvores restaram apenas os troncos sem vida. Os rios secaram e da terra não nasce nada. O que a senhora plantou nessa terra aqui? Milho, feijão, abroba, melancia. Deu o quê? Nada. Nos períodos de longa estiagem, o plantio mais comum da região do sertão é o milho associado ao feijão de corda. Mas em períodos assim, em que a estiagem vira seca, tudo isso acaba não servindo para nada. É que a terra fértil vira areia improdutiva. O feijão até se mantém verde, mas não produz nada. E o milho fica assim, ó, já cresce completamente seco. Os agricultores estimam que 80% das lavouras da agricultura familiar no sertão alagoano foram completamente perdidas este ano. Tem 2 anos que estamos plantando só perdendo. Nós não estamos tendo inverno, só aquela chuvinha passageira que vem e vai embora. Muitos criadores deixam os animais livres para andar entre as propriedades em busca de comida. Mas o gado e as ovelhas só encontram pastos cinzas. As poucas barragens particulares que ainda têm água estão com os dias contados. Pelas estradas, é intensa a movimentação de carros-pipas, mas o volume ainda é insuficiente. A população sofre com o desabastecimento de água. Para sobreviver, os moradores improvisam. A gente leva no tambor, assim, no lombo do jumento, do burro, no carro de boi. Como é que faz para tirar água lá de dentro? Para tirar lá de dentro, quem tem uma bombinha traz a bomba, bota lá dentro e puxa. Quem não tem, que nem eu, tem que puxar na boca, que nem o vampiro. Na cidade de Batalha, dentro do leito do rio, só é possível ver pedras, rochedos e a vegetação de caatinga. O rio Capriá, um dos mais importantes do sertão alagoano, não tem mais fluxo contínuo, mas parece um conglomerado de pequenas lagoas. E a água cheia de lodo não serve para abastecer a população. O rio São Francisco também sofre com a falta de chuva. Do alto da barragem de Xingó, ele ainda parece forte, mas o volume de água caiu pela metade. Essa região de Pedras antes era totalmente submersa. Algumas regiões já estão assim há mais de 1 ano. Na cidade de Piranhas, rochedos imensos surgiram no meio do rio e a navegação na região está comprometida. Deve permanecer com pouca chuva até a chegada do verão, que é em dezembro. Muito bem, sexta-feira, véspera de final de semana, você deve querer saber como é que vai ficar o tempo para poder se programar, não é verdade? Marcela, conta pra gente, hein? Vai ter sol ou chuva e onde que vai ser, então, essa mudança climática? Vamos mostrar toda a previsão do tempo com os dados da Somar Meteorologia. A gente vai mostrar agora as imagens de satélite que mostram nuvens mais carregadas sobre o norte do Brasil por causa do calor e da alta umidade do ar, como a gente pode observar aqui nessa imagem. Hoje, pancadas de chuva se espalham entre a região norte, Mato Grosso e Piauí e sobre o litoral nordestino. Além disso, chove no sudeste por causa de uma frente fria no oceano. Faz sol nessa área amarela que a gente consegue observar
observar no mapa e também entre o sul e o centro-oeste e no interior nordestino. Agora a gente vai mostrar as temperaturas em todo o país. À tarde faz calor em Manaus com 33 graus. Em Campo Grande faz 36 graus. Já no Rio de Janeiro, a máxima não passa dos 25 graus. E em Porto Alegre faz apenas 21 graus. Bom, a gente fala agora da temperatura em São Paulo, lembrando que a todo momento pop-ups indicativos mostram aqui, ó, no cantinho da tela, a temperatura nas principais capitais do país. São Paulo agora 16 graus. Então, esse final de semana continua o risco para pancadas de chuva, mas o tempo fica um pouquinho mais abafado, com 24 graus no sábado e 26 no domingo, mas vai dar para aproveitar um pouquinho. Clébio. Isso aí, Marcela. Agora você pode se programar melhor para o seu final de semana. Para se programar também, inclusive, para o horário de verão que começa a valer, já está chegando no próximo dia 16. Mas o estado da Bahia, de novo, vai ficar de fora. O governador do estado, Rui Costa, argumentou que a economia de energia é pequena e que a população não aprova a mudança. Esse, aliás, é o 5º ano consecutivo em que a Bahia fica fora do horário de verão. A medida será adotada por 10 estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste e também pelo Distrito Federal. A previsão é de que o horário de verão termine em fevereiro de 2017. Bom, e com essas informações do tempo, o Link Record News agora faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. Até já! 3 horas e 59 minutos, Link Record News de volta. De volta, e a gente fala, portanto, da enquete, que convida você a participar até domingo, portanto, da pergunta que fazemos. Diante desse cenário político bastante complexo que o Brasil vive ao longo deste ano, com impeachment, com afastamento e cassação do ex-presidente da Câmara, também do senador, no caso do Elcídio do Amaral, claro que essa discussão ficou mais próxima das pessoas. Pois é, e por conta de todos esses acontecimentos, você acredita que vai fazer um voto mais consciente no domingo? Para votar nas nossas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe, use a hashtag LinkRecordNews ou também mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Lembrando que essa enquete vai valer até o domingo, o número é o 11 95307 1851 e tem uma parcial da enquete só para encerrar. Vamos dar uma olhadinha, como é que está o resultado nesse momento, hein? Vamos então colocar na tela para você. Nós temos até agora 59% dos internautas dizendo que sim, que devem votar com mais consciência, de uma forma mais consciente neste domingo. E 41% dizendo que não. A diferença ali está bastante curta, algo que você pode mudar, porque essa enquete, como a gente já disse a você, vale até domingo. Queremos então que você siga participando ao longo deste final de semana. É isso aí, essa edição do Link Record News fica por aqui. Quer sugerir algum assunto para o jornal? Mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, participe também nas nossas redes sociais. E a gente se encontra aqui de segunda a sexta-feira, sempre em 2 edições, 11 da manhã e às 3 da tarde. Fique agora com o programa Pet Channel, mas siga participando pelas redes sociais. Ótimo final de semana para você. Lembrando que no domingo estaremos juntos com uma cobertura especial que começa logo cedo, 8h30 da manhã, com Link Record News especial às 11 da manhã e depois às 4h30, um programa também que vai trazer para você todo o debate a respeito desse dia importante para a democracia. Apresentado por Heródoto Barbeiro e com a participação de muitos convidados, entre eles Nilando Beirão e Ricardo Couto. Você não pode perder, é neste domingo aqui na Record News. Até lá! E eu volto hoje ainda às 5 da tarde no Hora News. A gente se encontra já já.